o livro que nós vamos hoje abrir, a palavra do Senhor, é o livro de Josué. Achei por bem que esse seja o texto do Josué e que seja o texto também da nossa reflexão. Mas daqui a pouco a gente abre no texto. Eu só quero iniciar lembrando aqui que saindo da escola, talvez eu tivesse assim coisa de uns 15 anos de idade. Estudava num horário noturno. E saindo da escola, eis que se apresentam pelo menos 5 marginaizinhos, interessados em me detonar, queriam bater em mim. Eu não sei o motivo. Mulher é que não era, porque naquele tempo, assim, nem... não tinha esse negócio de ficar de namorico, mas 5 queriam me bater. Não sei o motivo. Mas eu sabia quem era cada um deles. Pelo menos 2 ou 3 deles já morreram porque eram bandidos mesmo. Bandidos. Morreram assassinados. Pelo menos 2 ou 3. Mas naquele momento, andando na rua, assim, meio dando bobeira, saindo da escola, me cercaram, falei, vou apanhar. O que eu fiz? Saiu tudo correndo. Mas aí eu olhei para trás. Tinha um camarada desse tamanho. O nome dele era Tancredo. Eu tinha uma amizade com ele. Aliás, eu me inspirei muito no Tancredo, porque tocava muito bem violão. E depois de muitos anos, né, por saber que ele tocava violão e ouvi-lo, assim, uma referência, né? Mas o Tancredo tinha uma amizade. Então, quando ele viu aquela situação, ele já veio vindo também, arregaçando a manga e, desculpa, o pau fechou. E aí eu fiquei até com dó dos meninos, né? Todo mundo tentou sair correndo, mas ele era muito bravo, muito forte, e sei que saíram tudo correndo, e eu achando, né? Eu achando que era comigo, e eu certamente também me achando por uma fração de segundos, eu me achando, mas era o Tancredo. Mas essa sensação que a gente tem quando está com alguém assim, que pode muito, né? Essa sensação que a gente tem de estar bem acompanhado, essa sensação que a gente vive, acho que todo mundo tem essa sensação. Você sabe distinguir quando você está com alguém que te traz segurança. Agora, se uma simples pessoa nos traz segurança, imagina quando a gente, então, consegue colocar na nossa cabeça que nós temos um Deus conosco, um Deus maravilhoso a nosso favor. Imagina, então, né, como isso deveria nos dar segurança, quando Deus é conosco. A sensação de segurança, ela é extraordinária. Mas você pode dizer, você pode afirmar assim, Deus é comigo. É possível que seria possível você fazer essa afirmação assim, com a boca cheia, com convicção, com certeza e com experiência de que Deus de fato é contigo? Por isso o livro de Josué, vamos abrir no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Diz assim, do verso 1 ao verso 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio,
o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Dá um glória a Deus bem gostoso aí, glória a Deus, né? Esse é o mesmo texto que, a certa altura da vida, um pastor bastante experiente me ouviu minhas churumelas, e eu lá no momento assim de ministério, segundo ano de ministério, enfrentando problemas, comecei assim a ficar meio abatido, meio capenga. Ele marcou um café comigo e falou: vou te ouvir. Um pastor de muita bagagem, ele não falou muita coisa, ele não deu muito conselho, mas ele percebeu que era um tipo de desencorajamento que eu estava vivendo naquele momento, emperrado, sabe? Estava emperrado assim, eu meio não sabendo avançar, não sabendo dar os passos no ministério, desanimado, cheio de problemas, pipocando, e eu precisava de uma palavra, e ele conversou um pouquinho, a gente tomou café. Quando chegou, ele falou: posso orar por você, pastor? Amém, pastor. Meu amigo, ele abriu esse texto aqui e leu esse trecho aqui que que a gente acabou de ler. Só que ele não orava, ele não falava, ele gritava no meu ouvido esse texto. E eu achei bom, porque foi assim, né? Do ruim que eu estava, eu passei e saí de lá assim: ué, tô bonzinho, eu não sei. Eu entendi que a palavra de Deus, quando ela é ministrada, aleluia, ela não volta vazia, ela tem uma capacidade dela mesma. Isso entrou na minha alma e me levantou, me fez, opa, eu não tenho que estar abatido, eu não tenho que estar desencorajado. Aí, por quê, querido? Porque a certeza da presença de Deus na nossa vida é tudo. É tudo. É disso que esse texto fala. E é disso que nós estamos falando nessa noite, de que essa certeza de que Ele está próximo, Ele está dentro, Ele está em nós, Ele está ao nosso redor e ao nosso derredor, Ele está em tudo. O Senhor, a presença dEle, a presença de Deus marca a nossa vida, e a presença de Deus, quando nós nos deparamos com essa palavra direcionadora de Deus, isso também nos carrega mais adiante, nos faz avançar. Glória a Deus, aleluia. Havia um menino que conheci com 4 ou 5 anos, talvez 6, que na igreja corria, brincava, a gente foi vendo, aí quando fez 7, 8, ele começou a deixar de se interessar assim pelas outras crianças. É interessante isso. Quero homenagear aqui o Trisguelin. Com 8 anos, ele só ficava assim, encostado, prestando atenção. Tu vai tocar? Que legal. Trisguelin. Os meninos brincando lá, Trisguelin ficava de olho em quem toca, em quem canta, em quem prega, em quem ora. Aí eu percebia que ele encostava menos na galera da idade dele e encostava mais na galera que busca, pessoas mais velhas.
E eu olhava assim, existe alguma coisa na vida desse menino. A gente percebia assim, porque era ratinho de vigília, menino de oração. Eu sempre notei algo diferente na vida dele, mesmo quando ele era pequeno, quando ele vinha e conversava, interagia com a gente. E um dia eu decidi chamá-lo para pregar para os jovens. Pensei, como é que será que está aquele menino? Será que realmente está como indicava aquela ascendente? Como é que será que ele está? Então, fui conversar com uma pessoa, liguei para porque eu perdi o contato, mas eu sabia que Deus era na vida daquele jovem. Sabia. Eu sabia que àquela altura ele tinha 18, 19 anos, então sabia que ele tinha mudado para um lugar distante, que havia voltado para onde estávamos, e era curto o período de tempo dele ali. Falei, poxa, vai ter na igreja um evento, preciso de alguém que pregue para os jovens, vou contactar. Fui contactar uma senhora que conhecia, para me dar o telefone, para poder fazer a ponte. Aí a senhora falou assim para mim, você quer o telefone dele? Tenho sim. Ei, a presença de Deus é na vida daquele jovem, hein? Eu nem conhecia a moça direito. Olha o relato. A presença de Deus é na vida daquele jovem, hein? É claro, eu nem preciso dizer que a palavra que ele trouxe foi tremenda, sabe? Agora com 19, com 20 anos de idade, e agora casado, né? E me chamava a atenção desde cedo, e me chamou a atenção a expressão que aquela mulher usou. Deus é com aquele menino. A presença de Deus ali é líquida e certa. Queridos, deduzir que Deus esteja conosco é uma coisa. Supor que Deus esteja conosco é uma coisa. Saber que Ele é conosco é outra coisa completamente diferente. A certeza. E como saber? Como sair desse campo então da dedução e falar, Deus é comigo? Como nós podemos migrar desse campo especulativo e passar para esse campo da convicção, da certeza? Bom, sugestão da noite, vamos observar o próprio Josué. O próprio Josué já mostra algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas que podem ser bem marcantes, caracterizam quando a presença de Deus é na nossa vida. Mas dentre essas coisas, depois eu vou voltar no verso 19, porque ali tem, verso 19 tem algo especial para mim, para você. Mas olhando o panorama da vida de Josué, a gente percebe que na vida dele é marcada por aquilo que eu chamaria de intervenções. Há momentos que o Josué não podia, há momentos que ele não sabia, há momentos que ele não tinha nada, ele não podia fazer muita coisa, então Deus intervém. O que marca quando a presença de Deus, quando Deus é conosco, é quando existem intervenções. É uma coisa importante, mas segura aí porque vem mais. Intervenções é aquela situação que vem, que algo além da nossa capacidade, das nossas forças acontece, e aí tudo muda. Eu contei aquele testemunho aqui, foi terça-feira, sobre oração, de que a gente estava com um impasse com um imóvel e de repente era pego de surpresa em alguns momentos. Mirinha botava a mão e falava assim, estamos indo lá para onde? Vamos ali para Piúma. Então vamos aproveitar e orar aqui, no meio do caminho, então vamos orar aqui, né? Aí ela orava, eu dava o amém e dirigia direitinho, né, para não dar barbeirada na hora que está orando, né? Uma vez, duas vezes, então algumas vezes a gente orou sobre aquilo. Quando pensa que não, a situação milagrosamente, pessoa que estava tentando achar um imóvel,
tinha ido à imobiliária, tinha pedido que houvesse alguém da imobiliária que a acompanhasse, mas a pressa era tanta que ela falou assim: quer saber, eu vou dispensar esse negócio eu aviso a imobiliária e eu mesma vou lá. E não precisou de alguém. E, aliás, ela dispensou o vendedor, pensa nisso, dispensou o vendedor da imobiliária. Aí ela vai para o imóvel, quando chega lá, ela olha, fecha, não tinha olhado, né? Ela nem tinha olhado, ela estava se movimentando no elevador. Quem que ela encontra? A minha sogra, a mãe da Miriam, que na verdade também está ali para ajudar nisso, né? Foi o anjo, foi o melhor corretor de imobiliária que poderia encontrar, a sogra, a mais interessada em nos ajudar, né? E minha sogra é boa de chaveco, tá? E mostrou, isso aqui é uma maravilha, é uma bênção, e eles todos encantados, saiu dali praticamente fechado. Intervenção, querido. Nós estávamos sofrendo por isso. Eu sei que não é problema de grande monta, mas estávamos sofrendo por isso. Então, mas se olharmos na nossa vida, intervenções acontecem naqueles momentos, às vezes terríveis, como por exemplo, de um amigo que também é desses, que o Senhor é com ele, a gente sabe que é. Um dia ele me contou: Marcelo, peguei meu carro, estou passando pela Marginal Tietê, debaixo daquele favelão enorme, eu conheço lá, favelão enorme lá, e o carro debaixo da ponte, meu amigo, não tinha luz, não tinha nada ali. Ele falou: ou morrer, ou ser assaltado, né? Como ele é daqueles que temem o Senhor, ele falou assim: eu vou orar aqui e abanar a mão para o primeiro carro que passar, que é igualmente perigoso, né? Ele orou dentro do carro assim, abriu a porta, já saiu abanando na Marginal Tietê, passa caminhão, um atrás do outro, né? Querido, quando ele pega e bate a mão assim, um carro para logo de cara, e para outro carro, e outro carro, e outro carro, uns 4 carros pararam para ajudá-lo. Quando ele olha dentro do carro, o que o pessoal da igreja está fazendo aqui? O pessoal tinha ido cantar numa igreja, não sei aonde lá, não sei aonde, iam passando, um camarada ali está com o carro quebrado, vamos parar para ajudar. Era de convivência da mesma igreja, querido. São Paulo é enorme, isso é impossível acontecer se não fosse por uma intervenção do Senhor. A vida das pessoas que têm a presença de Deus, ela é marcada também por intervenções. E se você observar a vida de Josué, ela é marcada também por novidade, porque o Senhor aqui tratando no capítulo 1, trata de uma promessa que já havia sido feita a ele pela boca de Moisés, de que o Senhor os levaria para uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, a promessa, a terra da promessa, e eles estavam a caminho daquilo. E no início do livro de Josué, ele agora estava assumindo a função de Moisés, e aí o Senhor vem como que reforçar a liderança dele em relação àquele povo, mas também a promessa que ainda estava sobre a vida dele. Mas o Senhor mostra também nesse pequeno trecho de texto que algo novo o aguardava lá, coisas novas o aguardavam por lá. No verso 3, né, sobre lugares que ele colocaria os pés, passando o Jordão, além do Jordão, promessa do Senhor, e Deus começou a dar a dimensão daquela bênção, o deserto, o Líbano, até o grande rio Eufrates, tudo isso, novidade para a cabeça daquele homem, coisa nova na vida dele, querido. A segunda coisa que marca a vida das pessoas que têm a presença de Deus, é novidade, é coisa que surge, é coisa que aparece, coisa nova que vem mesmo. Quem crê, dá uma glória a Deus. Sabe aquela novidade que nos tira da mesmice? Sabe aquela situação que muda aquele quadro que vinha assim, aquela calamidade eterna? Então a vida das pessoas que têm a presença de Deus também é marcada por novidades. Será que nós estamos de fato preparados então para administrar novidades? Porque eu só entendo que é possível a gente administrar coisas novas se a presença do Senhor for conosco. Bem lembrando também que isso foi uma palavra que o próprio Moisés, naquele momento em que eles precisavam então
seguir adiante na viagem, e a nuvem se movia, e o povo todo ia com a nuvem. E naquele contratempo, então, numa oração que Moisés fez, o Senhor o colocou na parede, e ele então fala: não, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui, eu não me movo, eu não me levanto, eu não vou a lugar algum. Porque a nossa vida depende da presença do Senhor. Então, a vida daqueles que têm a presença de Deus é marcada por intervenções. A vida daqueles que têm a presença de Deus é marcada por novidade, por coisa nova, coisa que surge, providência maravilhosa, coisas que aparecem, direções novas. Mas a vida daquele que tem a presença de Deus pode ter os seus altos e baixos, mas olha, não no nível de quem está rastejando. Oh, glória a Deus. Mas a águia, quando voa, ela também tem os seus altos e baixos. Dá um glória a Deus, não é? Porque, tem altos e baixos, sim, mas o alto e baixo da águia é diferente do alto e baixo da topeira, do rato. Então o Senhor vai nos conduzindo, e essa terceira coisa marca a vida daqueles que têm a presença do Senhor. O ânimo deles não cai de maneira desastrosa. Então, aquele que não tem a presença do Senhor, ele tem oscilações terríveis, e ele vai, quando cai lá embaixo. Não, a vida daquele que tem a presença de Deus, ela é mais uniforme, querido, ela é mais direcionada, ela é mais estável, ela não tem esses balangandãs assim, sabe? Porque é diferente o balangandã do nível da águia, e o balangandã do nível da galinha. Então, a presença de Deus também marca a vida daqueles que experimentam isso. Não tem oscilação de ânimo, não tem... Olha, essa semana eu passei uma semana difícil, uma semana complicada, né? Uma semana de tensão, decepção, chateamento, mas eu não sei porque agora eu estou animadaço de novo. Você também vive isso? Você também experimenta isso? É a presença de Deus. E nós precisamos ser marcados pela presença de Deus. Claro, tendo momentos difíceis ou não, mas isso dura pouco, isso passa. A quarta coisa que eu queria falar sobre ter a presença de Deus na nossa vida é que existe sempre avanço. Você sempre melhorou, você sempre deu passos adiante. Eu estou falando da vida espiritual, ok? Não se prenda a questões materiais, porque eu sei que isso também pode ser uma continuidade, né, da bênção na vida da pessoa. Deus pode realmente nos conduzir a conquistas que eu falo, são coisas também. Mas eu estou me prendendo a avançar na nossa vida espiritual, a crescer na nossa vida espiritual. Há avanços, não tem estagnação. Hoje pela manhã, não sei se foi assim a frase que Gilberto usou quando conversou mais no início, né? Ele falou assim: uma coisa eu sei, hoje eu estou melhor do que eu estava, né? E eu sei que ele se referia à vida espiritual, porque a pessoa que tem a presença de Deus não tem como ela viver estagnada, não tem. Alguma coisa tem que melhorar, alguma coisa tem que se definir. Não existe um caminho errático, sabe? Aquele caminho errático, sabe o que é um caminho errático? Você já viu aqueles brinquedinhos que tem uma rodinha louca? Aí você liga o brinquedinho, existe o controle remoto, ele vai onde você quer, né? Mas tem o crente que é igual o carrinho da rodinha doida. Você liga, ele começa e bate, e vai, e vem. Aí não, está se movimentando, né? Está bonita, mas não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E eu diria que isso é típico de crente que tem o nome de crente, mas não tem da presença, não tem da presença de Deus. Então aqui eu quero abrir, querido, um grande leque agora, um leque em cima desse verso 9. Vamos ler de novo, conversar mais um pouco e ver se surge algo novo nesse versículo.
não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. A bênção do Senhor seria aí em você se manter forte. A bênção do Senhor consiste em você manter o seu nível de coragem. A bênção do Senhor reside no fato de que nós não podemos viver amedrontados, porque que fala, não te espantes. E o Senhor garante, o Senhor é contigo aonde quer que andares. Tem uma chave aqui, tem uma chave mestra nesse versículo para nós nessa noite, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Mas eu queria reforçar essa pergunta nessa noite. Você tem certeza de que Deus é contigo? Você tem essa convicção, não é especulação, não é achômetro? Importante isso, glória a Deus. Glória a Deus, porque essa convicção é muito importante. Marcando o livro de Josué, a gente pula para 1 Samuel, e eu quero mostrar um relato de alguém que talvez nem conhecia direito alguém que tinha da presença de Deus. Quando lá na corte, Saul oprimido, precisava de libertação, falou, ache alguém para tanger aí uma harpa, e vamos ver se eu melhoro dessa opressão e tudo mais. Aí alguém foi lá e deu um relato, eu sei de alguém, eu sei de uma pessoa, e deu lá a ficha, no verso 19 do capítulo 16, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, deu o CPF do cara, o belemita, deu aí o endereço do camarada, ele sabe tocar, aleluia, glória a Deus, ele é forte, ele é valente, é homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, não tem esse negócio de falar e não fazer, não. É pessoa que cumpre aquilo que fala, que vai fazer. Não era boca mole, não. Não era balangandã, não. Não era pessoa que não se pode confiar. Não era pessoa que não se pode entregar tarefa para ele, não. É esse Davi. Agora olha como esse texto é complementado aí. Sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Olha, pensa bem, alguém dando um relato teu. Pensa bem. Ei, você conhece, vamos pegar alguém, conhece Miriel? Conheço. Lançou um clipe maravilhoso. Ele ia ficar feliz. Né, de falarem do clipe. Que mais? Olha, às vezes ele anda armado, deve ser meio bravo. Eu que não vou chegar perto da Samarco em dia que ele está lá de vigia, porque deve sair dando tiro. Mas tem uma coisa, ele tem da presença de Deus. Você ia ficar feliz, não ia? Eu acho que é o que deveria nos deixar feliz, né? Se é bonito, boa aparência, isso aí o camarada colocou, é o bônus que Davi ganhou, mas assim, o principal foi no final, mas ele tem da presença de Deus. Vou falar uma coisa para você, querido, preocupe-se menos com aquele que você vive dizendo assim, lá não tem a presença não, preocupe-se menos com as pessoas, ficar medindo assim, aquele ali é fraquinho, preocupe-se menos com as pessoas, aquele ali não tem não, aquele ali está sem unção, preocupa com isso não, querido, o importante é se você tem a presença de Deus, é isso que é importante, não se o outro está deixando de ter, o importante é você se preocupar em você cuidar disso urgentemente, sabe, ter da presença do Senhor na tua vida. Sabe que muitos daqueles com quem a gente anda, o que vai acontecer? Nós vamos pegar o jeito daquela pessoa. Eu quero ter da presença de Deus. Anda mais com Deus, querido.
Busca mais a Deus, e isso vai acontecer naturalmente. Voltando ao verso de Josué, verso 19. Verso 9, perdão. Então deixa eu falar agora sobre a tal chave. Ser forte, ter coragem, não ter medo, não ficar assustado. Maravilha, tudo isso caracteriza a vida daquele que tem da presença de Deus. Deus é com ele. Mas o início desse versículo tem uma chave misteriosa aí, querido. Não te mandei eu? Pensa. É como que Deus estivesse fazendo o seguinte com Josué, ó. Na hora que vier o medo, na hora que vier a fraqueza, na hora que vier tudo isso, lembra de uma coisa: eu encomendei tua vida, eu te chamei, eu dei direção, fui eu que falei contigo, fui eu que te procurei. Isso é fundamental. Sabe por quê? Porque Deus tem que ser o nosso ponto de partida para as coisas. Isso se relaciona ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Ele nos chamou. Você pensa que você passou por tudo que passou à toa? Você batizou porque a água estava boa naquele dia, e você foi discipulado porque o discipulador era legalzinho, aí você foi caminhando baseado nisso tudo? Ou será que você já percebeu que existe um Deus que chama, que existe um Deus que traz, que existe um Deus que não é laço tenebroso, e nem a força, e nem espetando, são laços de amor. Ele vai nos trazendo, Ele vai movendo a nossa vida, Ele vai nos trazendo para si mesmo, Ele vai definindo uma caminhada, e aí Ele vai dando direção, é Ele que vai dando direção. Por que é importante falar sobre isso, querido? Porque há pessoas que estão fazendo coisas e nem sabem direito por que é que estão fazendo. Há pessoas, eu estou falando de coisas de igreja mesmo. Há pessoas que se acham talentosas, há pessoas que se acham mais especiais do que as outras, há pessoas que se acham mais qualificadas do que as outras, e aí elas acham que isso é motivo para fazer alguma coisa. Não é. Aquilo que deve mover a nossa vida, o ponto de partida para tudo que a gente fizer para o reino de Deus e para Deus, é o chamado que Deus tem ao nosso coração. É Ele quem tem que chamar. Se todas as pessoas se moverem na vida baseadas no chamado de Deus, aleluia, acabaram os problemas. É como uma senhora, já contei essa história, muito briguenta e tal, e aí a coisa foi ficando feia, e um dia ela tinha uma tarefa na mão, e eu estava envolvido assim no desânimo dela. Segundo ela eu não estava animando muito ela, um conflito lá, e ela veio falar que ia entregar tudo que estava fazendo. Não, eu vou entregar, querendo me culpar, né, de não dar. Aí eu falei: peraí, você está entregando algo que Deus tinha te dado a fazer? Foi? É isso? Não aguento mais não. Peraí, era eu que tinha te chamado para fazer? Ou foi Jesus Cristo? Aí, né? Porque se foi Jesus Cristo, você está entregando para mim, eu sou um representante aqui, tá certo, mas você está devolvendo a bola para o dono da bola. Eu sou talvez aqui o gandula. Então ele não te entregou nada não. Se você está devolvendo, é porque você não recebeu deles. Aí ela ficou na sinuca de bico. Foi lá, orou, pensou bonitinho, depois aí reassumiu de novo as coisas. Porque, querido, é o Deus que chama. É o Senhor quem tem que definir o nosso caminho, é o Senhor quem tem que definir as coisas. Por isso que nesse versículo, Deus tratando com Josué, começa a animá-lo, mas também fala assim, ó: não te chamei eu, não fui eu que te mandei, fui eu. Como é que você vai ter medo? Não tem lógica, querido. Não te mandei eu, então não tem lógica ter medo, ficar apavorado, ficar desesperado.
não é? É a chave escondida nesse texto, porque, querido, Deus tem que ser o nosso ponto de partida para tudo aquilo que a gente faz. Senão vamos ficar erráticos, sem saber direito o que eu estou fazendo, para quem estou fazendo, a quem eu estou servindo ao irmão, estou servindo à igreja, estou servindo ao líder, estou servindo ao pastor, o que que... Agora, se a consciência for, não, eu sirvo a Deus, e Ele me trouxe a isso. Por quê? Porque, querido, o chamado de Deus implica em propósito. Vamos abrir nossa mente para isso, ó. O chamado do Senhor implica em propósito. Ele não chamou o povo lá para ficar dando volta no deserto, apesar de que foi isso que aconteceu. Então Deus não nos chama para ficar errático, igual o brinquedinho da roda doida, sabe? Não, Deus não nos chamou para isso. É sinal que Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito. E o Deus que chama não vai nos deixar sem consciência de qual é o propósito. Existe uma lógica nas coisas, querido. Josué sabia que ele estava dando continuidade ao trabalho de Moisés. Ele não estava pegando uma coisa assim, uma batata quente na mão. Não estava pegando uma batata quente na mão. Ele sabia quem era o antecessor. Ele sabia qual era a tarefa dele. Ele sabia para onde Deus apontava agora o rumo. Mas Deus ainda precisou fazer esse apontamento. Não te chamei eu? Então, se eu te chamei, está esperando o quê? Se eu indiquei, está esperando o quê? Propósito. Existe um propósito, existe um alvo, existe uma lógica, existe. Então esse negócio de ministério translocado, esse negócio de missionário translocado, de pastor translocado, que sai dando tiro para todo quanto é lado, tem que ver direito. Tem que ver direito. Esse negócio de ministério que começa do nada e termina no nada, tem que ver direito. Tem que estar ligado a alguém, tem que estar ligado a uma ordem, tem que estar ligado a um pastor, tem que estar ligado a alguma igreja, tem que estar ligado a algum comando. Senão é coisa errática. E não existe um chamado envolvido, não existe um propósito revelado. Abraão, Isaque, Jacó. Ah, são os patriarcas. Não, é o projeto de Deus desde antigamente de formar um povo através de pessoas. Ah, mas eles nem se conheciam, talvez o que veio depois, né? Não, mas Deus conhecia cada um deles e Deus fez algo através da vida de cada um daqueles homens. Os que vieram por último talvez não conheciam os primeiros, mas Deus vinha e se apresentava. Se apresentou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, tu vai entrar num projeto que tem lógica, um projeto que tem começo, meio e fim, não é nada atabalhado, é um projeto maravilhoso. É que Moisés, por isso que ele encorajou, não era nada, não se trata de coisa aleatória. Por isso é que eu desconfio mesmo de pessoa que vai para lá, que vai para cá, que vai para lá, que vai para cá, que desempenha uma tarefa e nem sabe direito por que é que está desempenhando. Aí me faz pensar, peraí, está faltando presença de Deus aí. Porque na presença de Deus o nosso caminho é revelado. Na presença de Deus o propósito das coisas ela é consolidada no nosso coração. Na presença de Deus nós vamos começar a enxergar lógica em tudo que nos sucede, tanto aquilo como é bom ou ruim, tudo tem uma lógica, porque estamos na mão do Todo-Poderoso. Ele vai conduzindo tudo com perfeição, e existe uma confiança, eu estou na presença dEle. Desconfio de pessoa que desempenha as coisas sem entender direito o porquê. Deus mandou, será que Deus mandou? Deus mandou, se Deus mandou, quando mandou, como Ele mandou, para que Ele mandou? Se não sabe responder, então tá igual carrinho da rodinha doida. Vou falar uma coisa aqui, queridos, para a gente terminar. A figura pastoral nisso tudo. A figura pastoral. Não é porque eu sou um pastor de igreja, não. Mas é porque eu demorei para entender algumas coisas que eu vou falar isso aqui.
E é por experiência. Você pode pensar que é porque eu estou ocupando uma posição pastoral, então eu uso dessa prerrogativa para forçar as pessoas a alguma coisa. Não, eu quero compartilhar uma experiência com você. Há pessoas que ouvem o que eu digo, bota a mão, vai lá e segue, faz. E Deus vai lá abençoando. Eu já vi essa história, tá? Mas há pessoas que não nos ouvem, relutam, não se alinham. Aí imagina assim: é homem como os outros. Tem razão, sou mesmo. E sou jeca caipira, limitado, esquecido. Sou. Mas Deus acaba me colocando numa posição, e que por amor à igreja que Ele deu o sangue dele, Ele me coloca numa posição que, via de regra, quando eu peço, quando eu aspiro a alguma coisa, quando eu busco uma realização, quando eu preciso de alguém, quando eu designo um papel a alguém, você abre os olhos, querido, porque não é o pastor Marcelo, não. Não é o pastor Marcelo, não. É Deus. Eu demorei para entender isso. Eu demorei para entender isso quando eu era crente, dei trabalho para pastor, sabe? Relutância, pescoço duro, insubmissão. Posso até ficar ofendido, mas a minha preocupação é que tem gente relutando com Deus. Tem gente relutando com Deus, e aí o que acontece? Eu estou aqui nessa noite para dizer: se está vivendo assim, a presença do Senhor não é contigo. É forte, mas é o que é. É o que é, porque, de fato, talvez um dia você vai entender como eu entendi. Deus amou a sua igreja. Cristo morreu por ela, e foi Ele quem a constituiu, quer ela seja boa, quer ela não seja dos seus sonhos, quer ela seja inferior a outra na sua medição humana. Mas Jesus Cristo morreu não por essas paredes, mas pelas pessoas que se reúnem aqui, se chamam Monte Hermon e trabalham no reino de Deus, são sinceras. Deus morreu por essas vidas, por esses líderes que estão aqui, porque Ele precisa que essa porta do reino se mantenha aberta, funcionando, operosa aqui na terra. Quer pareça defeituosa para um ou outro, mas foi Deus quem abriu, e Jesus morreu pela igreja. Isso faz com que pessoas gostem ou não, vá com a cara de um ou não, vá com a cara do pastor ou não. Há uma direção de Deus nesse lugar, há um direcionamento de Deus nesse lugar, há uma obra de Deus nesse lugar, e ela só pode ser maravilhosa, ela só pode ser certeira, se a pessoa entender isso. Se você não obedece, tampouco está preparado para morar com Deus. É assim. Ou vai acordar daqui a algum tempo. Mas se faz corpo duro com a direção de Deus. Imagina se nesse momento que Deus está falando com José, fala assim: não, peraí, pausa aqui para falar de Moisés, hein? Ó, Moisés, era eu que tinha que estar lá. Moisés era fraco, né? E aí se vai começar com conjectura naquele momento, Josué não seria um bom sucessor, um maravilhoso sucessor como foi. Então, queridos, Deus morreu pela igreja de Cristo. Ele tem direção, sim, para a obra que se faz nesse lugar. E Ele nos chama nessa noite para que sejamos pessoas não que sabem, assim, que ouviram falar da presença de Deus, mas para que sejamos pessoas que marquem a vida de outros, e quando se lembrarem de você, vão falar das suas características, talvez até de algum defeito, mas vai ter que falar assim: mas uma coisa eu te digo, sabe? Aquele ali é de Deus, não é? Aquele ali é de Deus.
que marquemos a vida das pessoas por Deus ser conosco, por Deus ser conosco, ou seja, porque a presença do Senhor é conosco. Te chamo a fechar os teus olhos nesse momento, e quem sabe nessa oração final corrigir a rota. Quem sabe nesse momento final em oração criar a grande hora da virada, o grande momento da virada. E redirecionar a vida por completo. Senhor, revela o teu caminho. Senhor, revela a tua direção. Senhor, revela a tua presença.